Começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. Advogados e procuradores participam de capacitação. Curso de Direito Eleitoral leva informação ao município de Corrente. E mais, Conselho Seccional aprova aditivos sobre inscrição de advogados junto à OAB. O Conselho Seccional aprovou durante reunião ordinária na última semana um aditivo à resolução número 03/2010, que trata sobre a inscrição de advogados junto ao OAB. Saiba detalhes na entrevista. O Conselho Seccional aprovou recentemente um aditivo que trata sobre a inscrição de novos advogados junto ao OAB. Para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio o advogado Eduardo Diniz. Então, doutor, o que ficou resolvido nessa resolução? Muito bem, nós temos uma resolução que trata da inscrição e nessa resolução existem algumas exigências. E dentre elas, a declaração de idoneidade moral, além de apresentar a necessidade de apresentação de algumas declarações ou certidões de antecedentes da Justiça Federal, da Justiça Criminal, do Estado. A questão eleitoral também deve ser observada. E o Conselho, na última sessão do Conselho Seccional, nós tivemos uma deliberação que é muito importante, não só para essa questão da idoneidade moral, mas também para as próprias faculdades, para os alunos dos cursos de Direito, para os professores dos cursos de Direito, que é a exigência de uma declaração de inexistência de procedimento administrativo contra aquele que pretende se inscrever nos quadros da OAB. Então, essa medida é extremamente importante. Por quê? Porque ela se insere dentro dessa declaração de idoneidade. Quando o bacharel em Direito pretende se inscrever nos quadros da OAB, ele declara que é idôneo. Então, essa idoneidade moral é uma questão de ordem subjetiva, mas é declarada por ele. E essa declaração, obviamente, não observa a sua vida enquanto acadêmico. Então, digamos que ele tenha cometido alguma infração disciplinar na faculdade durante o seu curso de Direito, essa questão não será apreciada pela OAB. Então, nós podemos citar, por exemplo, o plágio de um trabalho de conclusão de curso. Então, se ele sofreu um processo administrativo dentro da faculdade, porque ele cometeu um plágio, ou porque ele foi pego colando, ou porque ele agrediu um professor, ou agrediu um colega em sala de aula, isso não será levado em consideração na inscrição dele como advogado. Embora seja importante a OAB, obviamente, analisar a vida dele como acadêmico. Por quê? Porque, como acadêmico, ele está dando os seus primeiros passos como profissional. Então, essa resolução veio exatamente adequar essa situação. O acadêmico agora vai ter que pensar bem no seu comportamento também como estudante, né? Previamente à sua colação de grau e a possibilidade de se tornar o advogado. Por quê? Porque isso poderá ser observado numa declaração fornecida pela faculdade que irá relatar os processos administrativos que ele sofreu. Doutor, e no caso de comprovada a idoneidade moral em um desses alunos, como ele pode proceder para mudar essa visão? Como ele pode se defender? Como pode ser amenizado esse problema dele? Isso foi muito bem pensado. Por quê? Porque, obviamente, como se trata de uma questão de ordem subjetiva, em que a OAB vai analisar a idoneidade moral de alguém, trata-se de um procedimento sigiloso, só quem terá o conhecimento desses fatos é o próprio interessado e a OAB. E no caso de ser apontado alguma situação que declare a inidoneidade dele, não só quanto à declaração fornecida pelos cursos de Direito, mas também nos outros casos, na existência de um processo criminal na Justiça Federal, na Justiça Comum, ele poderá se defender, ele é chamado a se defender, e ele poderá fazer isso através de um incidente de idoneidade, em que ele vai fazer a apresentação dos seus fundamentos, da sua defesa, e que descaracteriza
vamos dizer, afasta aquelas informações que estão nas declarações. E aí, como se trata de uma questão de ordem subjetiva, os conselheiros que farão a análise do processo dele, do processo de inscrição dele, irão levar em consideração esses fatos, né? Dizendo, olha, houve um exagero da faculdade, essas questões não foram devidamente processadas no procedimento interno, não houve um processo administrativo formalizado, foi apenas uma questão de, foi apenas um procedimento oral, não houve ampla defesa, não houve contraditório. Então, tudo isso será levado em consideração para que não haja o cometimento de injustiças. Tá ok, então, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado e eu fico à disposição. No próximo bloco, curso de Direito Eleitoral leva informação para futuros advogados de corrente no Piauí. Nesta sexta-feira, 27 de julho, a OAB Piauí realiza a solenidade de inauguração da Sala dos Advogados em Oeiras e Simplício Mendes. Além disso, promove mais uma edição do curso de Direito Eleitoral, nos dias 27 e 28 de julho, no auditório do campus Posidônio Queiroz, da UESP de Oeiras. A Anatel determinou a proibição temporária da comercialização de novas linhas telefônicas, alegando baixa qualidade nos serviços prestados. Saiba mais na matéria. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou a proibição temporária da comercialização de novas linhas telefônicas em diversos estados brasileiros, dentre eles o Piauí, alegando baixa qualidade dos serviços prestados. Agora, as operadoras TIM, Oi e Claro estão impedidas de vender novos planos de telefonia móvel sob pena de multa. Queixas constantes dos consumidores estimularam a Ordem dos Advogados do Brasil a solicitar da Anatel fiscalização das operadoras em todo o país. Segundo o vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Luiz Cordeiro, essa medida foi tomada após pedidos da população por serviços de qualidade. A OAB, através da Comissão de Defesa do Consumidor, desde 2010, devido às grandes reclamações que chegaram à comissão, iniciou um processo junto à Anatel local, solicitando uma série de informações técnicas sobre as irregularidades que vem ocorrendo, que hoje se concretizou. Ainda segundo Luiz Cordeiro, a ordem tomou algumas medidas para que a resolução fosse atendida o mais rápido possível. A sociedade, que nós chamamos o consumidor, clama e reclama sempre. Então, a OAB, pensamento da OAB, vamos nos reunir para propormos uma ação junto às operadoras, envolvendo essas operadoras, a Anatel, para que realmente envolva as duas operadoras também no mesmo processo. Caso contrário, entraremos com uma ação específica junto ao juiz local. O advogado explicou como pessoas lesadas pelo serviço das operadoras devem proceder. É preciso que se saiba que o consumidor lesado, por exemplo, está proibido a venda de chip com multa. Ele deve, então, anotar o horário com a nota que ele recebeu, a nota fiscal, e se dirigir ao PROCON imediatamente. Ou então ao juizado de pequenas causas. Advogados e procuradores participaram de capacitação sobre o novo sistema de processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Confira detalhes na reportagem.
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região realizou uma palestra voltada para advogados e procuradores sobre o Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT. Desembargadores da Paraíba e da Bahia vieram a Teresina explicar o funcionamento do novo sistema, que visa agilizar os processos na Justiça do Trabalho. Bom, o PJE representa um grande avanço para o judiciário brasileiro como um todo, porque a ideia é a unificação do sistema de processo eletrônico em todos os ramos da justiça e em todo o Brasil. Isso significa realmente um avanço e uma revolução sem precedentes no mundo, dada a amplitude do número de tribunais, a amplitude geográfica que afeta e a amplitude de afetados, ou seja, os jurisdicionados e advogados do Brasil todo, que serão beneficiados com a implantação do PJE. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, Sigifrói Moreno, esteve presente na capacitação. Ele destacou a necessidade da classe de acompanhar a evolução tecnológica em sua rotina de trabalho. Nós estamos acompanhando o que eu menciono sempre ser um caminho sem volta, que é a da virtualização, da digitalização dos processos. Então, a implantação de um processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho vem no momento, na nossa concepção, oportuno. É claro que nós devemos ter em mente as necessidades e carências por que passa a advocacia hoje, o próprio Poder Judiciário, no sentido de transformar essa realidade que temos hoje para uma nova, no que diz respeito à virtualização dos processos. Mas eu acredito que nós temos que nos cercar de condições necessárias para acompanhar essa nova realidade. Nos 91 tribunais existentes no Brasil, são utilizados 43 sistemas diferentes de acompanhamento de processos. Desta forma, o advogado Rafael Correia explica a importância da implementação do PJE-JT. Isso é muito importante, isso é de extrema importância. Essa unificação é uma coisa que a classe já vem reivindicando há muito tempo, né? Você vê que a Justiça Estadual usa um sistema, a Justiça Federal usa outro sistema, o TRT estava usando outro sistema e hoje a tendência é que esse sistema seja unificado. Isso é muito bom para a classe, muito bom para os advogados. E também é uma bandeira que a OAB levantava e nós estamos conseguindo, né? A proposta do Conselho Nacional de Justiça é que o sistema seja implementado em todos os âmbitos do Poder Judiciário. No Piauí, o PJE será instalado no dia 30 deste mês. A Comissão de Direito Eleitoral esteve no município de Corrente para ministrar curso para futuros advogados. Veja detalhes. O município de Corrente, no Piauí, localizado a 890 quilômetros de Teresina, sediou no último final de semana mais um curso de Direito Eleitoral. Na oportunidade, o presidente da comissão, Lucier Viana, falou sobre a importância do curso para os advogados e estudantes da região, além da origem da lei da ficha limpa. E é um momento de congregar a classe dos advogados e principalmente de esclarecer aspectos relevantes nas eleições de 2012. Aspectos estes que eles poderão aplicá-los e utilizá-los para o bem desempenhar de suas funções nessas eleições e com isso ganha não só o colega advogado, o eleitor que também comparece nessas palestras, os próprios partidos políticos, os candidatos, mas sim um contexto bem maior, que são as eleições de 2012. Durante o curso, o advogado Tiago Nunes explanou a importância do tema propaganda eleitoral. Nós trouxemos para os colegas de Corrente, acadêmicos e bacharéis em direito, advogados, esse tema que é muito polêmico e muito recorrente na mídia, muito recorrente nos jornais, que é a propaganda eleitoral. E por que ele chama tanta atenção? Porque os tribunais têm cada vez mais endurecido as regras no que diz respeito à propaganda. Em especial para esse nosso pleito, a propaganda na internet já está toda regulamentada, coisa que não havia na eleição de 2008. Então os candidatos eles devem ter muito cuidado com a mini reforma eleitoral que aconteceu em 2009, já valeu para a campanha de 2010. Eles devem ter muito cuidado com os dispositivos novos que foram introduzidos na legislação eleitoral. É por isso que nós trouxemos essas orientações e eu tenho certeza que a propaganda será bem fiscalizada e principalmente terá a sua legislação cumprida para esse pleito. Representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Vicente Viana ministrou palestras sobre condutas vedadas e abuso de poder.
Nós fizemos um debate com os colegas de corrente, especialmente sobre condutas vedadas e abuso de poder. Agora que estamos há pouco menos de 3 meses antes do pleito eleitoral, alertamos para as condutas que podem ensejar multa, penalidades eleitorais que podem culminar inclusive na cassação do diploma dos candidatos, tanto no que tange a condutas vedadas quanto a abuso de poder. O curso aconteceu na Câmara de Vereadores do município e reuniu interessados em conhecer melhor as temáticas relacionadas a esse ramo do direito. A iniciativa de levar o curso à subseção de corrente foi elogiada pela advogada, juíza leiga e professora Cristiane Macambira. Com relação ao curso, eu acho bastante proveitoso, porque logo como professora eu incentivo muito meus alunos. O conhecimento, ele não está distante, a gente tem que buscar o conhecimento onde ele estiver. E foi uma oportunidade ímpar, né? Já que estamos em época de eleição. E como não é diferente, município de Corrente, a eleição aqui é muito intensa. Então é bom, a participação foi boa, vários alunos, foi muito proveitoso. E tanto que a gente pôde ver que surgiram várias perguntas e foram esclarecidas. Para fomentar a criação de regimes próprios de previdência nos municípios do Piauí e expor boas práticas de gestão, o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Teresina realizou o encontro pedagógico de regime próprio de previdência social aos servidores públicos, nos dias 23 e 24 de julho. O evento reuniu prefeitos e técnicos da Previdência de todos os municípios piauienses, além de profissionais da advocacia. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, @OABpi ou no Facebook, OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.